Fala, investidor! No vídeo de hoje vamos falar de um fundo imobiliário que vem crescendo em muito a sua quantidade de cotistas, tá? A gente vai falar hoje sobre o GARI 11, um fundo imobiliário de renda urbana e de logística, tá bom? Muitos falam ele como híbrido, tá? Mas a gente vai ver durante o vídeo de hoje que boa parte da sua renda hoje vem mais da questão da renda urbana, tá bom? Se você ainda não me conhece ainda, eu sou o Arthur, faço parte do canal Liso da Bolsa, junto do Paulo Filho, tá bom? A gente sempre tenta trazer vídeos sobre fundo imobiliário, ações, renda fixa, esse mundo todo de investimento, tá? Aquele vídeo de cotista, de investidor para investidor e cotista, tá bom? Vamos começar falando sobre a cotação atual. O GARI hoje está cotado a 8,82, está com dividendo de quase 12%, né? A gente botar aquela linha média de 1%, ele está quase chegando a isso. Lembrando, fundo imobiliário continua sendo isento de imposto de renda, tá? O preço sobre o valor patrimonial dele dá 0,97, ou seja, está quase no seu preço justo, tá bom? E ele está com uma valorização de mais de 8,86%. Ou seja, se você investiu no GARI 11 há um ano atrás, o seu retorno total está muito próximo de 20%. Lembrando, a Selic hoje está 14,75%. Ou seja, um fundo imobiliário que tem um ativo real, que tem os imóveis para garantir, que nesse caso de tijolo, lembrando, tá passando e muito da renda fixa, tá bom? Claro, como a gente analisa um ano todo, se ele na cotação atual já está subindo 8,8%, imagine quando você tivesse sido comprado ele, ó, quando ele bateu 7,50, 7,60, o seu ganho estaria bem maior. Vocês vão acompanhar, vocês que acompanham sempre a gente nosso vídeo do canal, vão notar que tem uma frase que a gente sempre repete, né? Comprar bons ativos a bons preços. O GARI é um exemplo, é um bom ativo, estava em preço excelente quando estava entre 7,50 e 7,60, e é tanto que ele não segurou muito esse preço, ele já voltou a subir e está chegando próximo da sua normalidade, que é, vamos considerar assim, é R$9, que é a média aceitável dele, digamos assim, tá? Se a gente analisa o fundo em qualquer da janela, tanto de 2 anos, quanto de 1 ano, quanto de 3 meses, quanto de 2 meses, está todo positivo. Atenta a esse detalhe. Em 3 meses, o retorno dele está de quase 12%. Em apenas 3 meses, tinha ganho 12%, gente. Fora os rendimentos pagos, tá? Para vermos como o momento está muito positivo de se comprar. Lembrando, fundo imobiliário continua pagando todo mês. Por isso que muitos que investem em fundo imobiliário são aquele perfil de investidor que gosta daquela renda recorrente, gosta daquela renda mensal, similar a um aluguel, tá? Continuando aqui, como a gente falou, ele é do segmento híbrido. Por quê? Porque ele tem renda urbana e logística, tá bom? Tijolo, beleza? Que a gente já até comentou. A taxa de inflação dele varia de 0,94 a 1%. Vacância atual, 0, gente. 0. Número de cotistas atual, 340 mil. A gente vai ver durante o vídeo que a quantidade de cotistas do GARI só está aumentando. Como eu falei, o valor mais comum de ver, que é um valor, vamos dizer assim, mais justo, é o valor patrimonial, de 9,10. Por quê? Porque é um fundo de tijolo. Então, você consegue comprar sempre próximo do PVP de 1, né? Então, 9, 9,10, pouco mais, um pouco menos. É um número normal de se comprar. E o patrimônio atual dele está de 1,34 bilhão, tá bom? Vamos analisar aqui, se a gente pegar dos últimos 2 anos, o GARI, que é essa linha em vermelha, está acima do CDI, está acima do IFIX, ou seja, só quem investiu nele há 2 anos atrás, claro, tanto bate a renda fixa, que é o parâmetro, é o CDI, quanto bate o IFIX, né, que é o índice médio dos fundos imobiliários, tá bom? Continuando aqui é alguma análise contra alguns, vamos dizer assim, similares dele, tá bom? A gente pode ver aqui, ó, na média de 5 anos, ele chegou a pagar um pouco acima, 13,61%. A média atual tá 11,82%. Por quê? Porque o seu rendimento deu uma decaídazinha um pouco, tá? A gente vai ver aqui, ó, que ele era 0,87 na média e caiu para 0,83, ó. Pronto, aqui fica melhor de ilustrar, ó. 0,97, 0,87, perdão, 0,87, 0,90, 0,92,
Por que eu falo isso? Porque ele era quase 9 centavos redondo, um pouco mais de 9 centavos e agora caiu para pouco mais de 8 centavos, tá? Por isso que aquela queda que a gente comentou numa parte do vídeo, que ele chegou a bater a 9,60, foi nessa época aqui, ó. Ou 7,60, perdão. Quando o rendimento dele caiu de 0,9 centavos, 2, né, 0,92 para 0,83. Então a cotação caiu muito. E aquela coisa, né? Cotação, rendimento, principalmente fundo imobiliário, segue o seu rendimento, né? Se o seu rendimento caiu, a cotação acaba caindo também. É muito espancada, vamos dizer assim, tá? A gente vai analisar agora, gente, o último relatório gerencial que o Gary divulgou, tá bom? O último que ele divulgou é referente ao mês de abril, beleza? Vamos para os pontos mais importantes, tá? Como a gente já falou, o valor patrimonial atual dele, 1,34 bilhões, tem 39 ativos, ou seja, fora os rendimentos, fora a diversificação, ele tem uma quantidade muito boa de ativos, tá, gente? Isso nos traz muito de segurança e, claro, traz muita previsão de quanto devemos receber, tá certo? Dividendo médio, quando for o relatório, de 11,5. O valor patrimonial atualmente de 9,10 centavos. O prazo médio de aluguel, ó, mais de 12 anos, então bem tranquilo. Vacância de 0, como a gente já falou. E atualmente com mais de 340 mil investidores, cotistas, tá? A taxa de inflação, como a gente já falou, de 0,94 a 1%. E a taxa de performance dele é de 20%, o que ficar acima do IPCA mais 6. O benchmark dele é o referencial. Toda vez que ele passar desse referencial, que é IPCA mais 6, dessa diferença ele vai cobrar uma taxa de performance. Ou seja, a gestão ativa, ela quer sempre trabalhar com seu retorno acima do IPCA mais 6. Por quê? Porque é o parâmetro que eles têm para ganhar mais, né? Para ter uma performance melhor, eles novamente vão ganhar mais, tá bom? O início do fundo foi a 2020, ou seja, o fundo está com 5 anos em média de existência, tá bom? Vamos continuar aqui em alguns detalhes do fundo. Continuando, cadê? Pronto, aqui, ó. No próprio relatório, ele informa que o Garex do Gary vai ficar entre 11 a 13%, ou seja, nessa média, 11 a 13%. Ele hoje está distribuindo o limite inferior. A gente pega dois parâmetros, né? O limite máximo e o limite mínimo, né? O limite máximo que ele projeta distribuir é até 9 centavos, que seria essa linha aqui em azul superior. E o limite mínimo seria essa linha em cinza, digamos assim, que é 0,083 centavos, que é o que está distribuindo atualmente, tá? Ele já dá esse parâmetro, porque ele sabe que essa variação que ele vai ter entre o mínimo e o máximo que ele possa distribuir, tá bom? Atualmente ele está no mínimo. Vamos ver aqui questão dos resultados, ó. Como a gente pode ver, ó, janeiro, fevereiro e março, principalmente março, ó, o fundo deu uma leve queda na sua receita. Porém, ó, resultado por cota na mesma média, 0,84, 0,84, 0,83. E o fundo fala que o quê? Que o mínimo que ele vai distribuir é 0,83, que foi o que ele distribuiu nos 3 primeiros meses, claro, de 2025. E ele ainda está com uma sobra a distribuir de pouco mais de 1 centavo. Como a gente falou, é um fundo bem previsível, um reloginho, é algo que você já tem uma noção de quanto deve receber, tanto mínimo quanto máximo. Normalmente o investidor que procura esse tipo de investimento, que é o fundo imobiliário, e especialmente do renda urbana, ele quer investir em algo mais tranquilo, mais seguro, porque tem um imóvel lá, tem tem os tijolos lá, tem um terreno lá, então ele sabe que é bem tranquilo. E ele já está considerando os reajustes anuais, porque esses aluguéis vão ter reajuste e normalmente, na pior das hipóteses, acompanha a inflação. Fora a valorização do terreno, da região, e o fundo, como ele busca uma gestão ativa, ele busca ganhos na operação, em algum momento ele pode muito bem comprar um imóvel, por exemplo, sei lá, por 100 milhões, aparecer a oportunidade de ele vender por 200 milhões. É claro que o fundo vai fazer essa venda, porque ele, lembrando, a gestão dele é ativa, ele vai buscar ganhos de oportunidade. Vamos continuar aqui, como ele usa como parâmetro, né? O Gary com o Tesouro, né? 2035, ó. Ele está passando o Gary, esse azul mais escuro, tá, gente?
e o Tesouro 35, esse azul mais claro, ou seja, o retorno dele está muito maior. Como a gente já falou, 340 mil cotistas, atualmente ó, é o primeiro em ganho de cotistas de todo o IFIX, todo o índice de fundos imobiliários, beleza? Mas a gente pode ver aqui, ó, do lado esquerdo, era a quantidade de cotistas que ele tinha. Vamos botar aqui, 2023, pronto, o último mês de 2023, ele tinha algo próximo de 100 mil. 24, terminou 24, ó, com próximo de 250 mil cotistas. E ele, a gente está no mês de março, ó, 350, ou seja, a linha de cotistas só tem a aumentar. Muitos investidores estão conhecendo o Gary, estão entrando no mercado de investimento dos fundos imobiliários e estão gostando dele, por isso que ele tende sempre a crescer, beleza? Para finalizar, no relatório que a gente falou, ele fala, né, que a composição dele é híbrida, logística e renda urbana, tem 39 imóveis, como a gente já falou, 2 centros logísticos de renda urbana e 6 principais inquilinos, tá? A participação do Gary em 14 estados. Um ponto negativo a considerar, 35% da concentração dos inquilinos dele é o Carrefour. Claro, quanto mais imóveis, melhor para a diversificação, mas é um ponto a considerar. A concentração no Carrefour, 35%, no Mix Mateus, de 21% e do grupo Pão de Açúcar, de 18%, beleza? E aqui, continuando, ele informa o que é cada imóvel e que é cada percentual do patrimônio que ele tem, tá certo? Lembrando, como a gente falou, ó, período de reajuste, IPCA anual. Na pior das hipóteses, ele repassa toda a inflação oficial. E os reajustes, ó, mês de julho, agosto, maio, abril, setembro e janeiro. A maioria de reajustes vem quando? Janeiro e julho, onde tem os maiores reajustes dos seus aluguéis, tá? E vamos resumindo aqui, o Gary 11 está sendo cotado a 82, como a gente falou, dividendo de quase 12%, preço sobre valor patrimonial de 0,97, administração de 0,90 a 94, e o benchmark, a taxa de performance dele é de 20%, vacância zerada, muito positivo. Se a gente compara o Gary 11 com o CDB, que é o nosso parâmetro, vamos colocar assim, um CDB que é um título de renda fixa, né? O CDB hoje, mesmo com a Selic tão alta como ela está, de 14,75, um CDB que investe hoje, que dá um retorno para você de 100% CDI, que é o que você consegue muitas vezes próximo da caixinha do Nubank, da caixinha do Inter, do pouquinho de todos esses que tem, do PagBank, PagSeguro. Vamos botar que eles dão uma média de 100% do CDI. Você teria um bruto de 14,75. Só que lembrando, qualquer investimento em renda fixa até 6 meses, você pagaria uma alíquota, você perderia de imposto de rendimento 22,5%. E você receberia líquido como 11,35%. O fundo imobiliário, se você investir hoje e amanhã for a Datacom, você já recebe seu 1%. Líquido de imposto de renda, direto na conta e disponível para você reinvestir, tá bom? E como é que está a questão da bola de neve do Gary 11? O que é esse efeito bola de neve que a gente fala muito? É o efeito multiplicador de cotas. Quantas cotas eu teria que ter para todo mês eu comprar mais uma cota, eu aumentar a minha quantidade de cotas? No Gary 11 ele está pagando, a cotação atual está 8,82. Distribuiu da última vez 0,83. Então eu precisaria de 106 cotas. Para essas 106 cotas me gerarem de rendimento 8,82. E quanto é que eu queria ter investido para eu ter 106 cotas? Eu teria que ter investido 937. Ou seja, se eu tiver R$ 937 com a condição de hoje, claro, todo mês eu compro mais uma cota. Então, com esse investimento, você consegue ativar o seu efeito bola de neve, você consegue ativar o seu efeito multiplicador de rendimentos passivos, de renda passiva dos fundos imobiliários. E especificamente do Gary 11 que a gente está falando no vídeo de hoje, tá bom? Claro, se você gostou do conteúdo, gosta dessas informações e é claro, gosta do que a gente traz no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, ative o sininho de notificações para saber sempre que a gente publica um vídeo novo. Como a gente fala muito com muito carinho, a gente faz esse canal de investidor para investidor, tá bom? A gente tenta sempre melhorar, tanto questão de conteúdo, quanto questão de termos conhecimento mais para passar.
E claro, se você conhece alguém que queira investir, compartilhe esse vídeo e deixe nos comentários algum vídeo que você tem interesse, ou se você também é investidor do Gary 11, tá? Porque eu falo também, porque eu sou investidor do Gary 11, beleza? Uma boa semana a todos, gente, até mais, valeu!